Você que está aí do outro lado, nos acompanhando, fica ligadinho naquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. Nessa manhã, já estamos também pelo Facebook, você que está nos acompanhando, que Deus possa abençoar a tua vida. E hoje eu quero dizer para você, fica aí atento, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Hoje está o nosso irmão Guilherme, né? Vou pedir para ele estar orando. Bom dia, Guilherme. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Vou estar orando aqui, antes da pastora ministrar a palavra, né? Em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, Pai, presente, Pai, mais uma vez nessa rádio. Abençoa-nos, Pai. Lança, Pai, a palavra, Pai, sobre os seus filhos, sobre os seus servos, Pai. Em nome de Jesus, como já foi dito aqui hoje de manhã, Pai. Seja forte e corajoso, Pai. Dê força aos seus filhos, Pai. Dê coragem, não deixe que eles desanimem nem se apavorem, pois o Senhor, Pai, está com eles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que toda palavra contrária lançada sobre nossas vidas já caiu por terra agora. Toda a inveja, todo o orgulho, Pai, e tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, já caiu por terra, Pai. Pai, que não saia nada da boca da pastora, Pai, se não for permissão do Senhor, Pai. Abençoa a Tua serva, Pai. Dê autoridade a ela, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém, né? Deus abençoe a vida do nosso irmão Guilherme, Deus abençoe a vida da nossa irmã Camilinha, que está aqui conosco, né? Que fica aqui na intercessão, que Deus possa falar conosco nessa manhã, né? Deus tem uma palavra ao meu e ao teu coração. Hoje pela manhã eu estava ali, e eu sempre preparo uma palavra à noite, né? Mas eu estava com uma palavra e Deus falou para mim que não era essa. Essa daí é para mais tarde, para a noite, para o culto. Mas a que Deus tem nessa manhã para mim está em Lucas 18, né? E eu vou até pedir aqui para o nosso irmãozinho Guilherme abrir aqui, que eu gostaria que ele lesse para mim em nome de Jesus. Lucas 18, a partir do 35. 35 até? 35, vamos ler 35 ou 36. Tá? E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus de Nazareno que passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Amém. Nessa manhã, amados, aqui Deus, né, Ele quer falar comigo e com você. E eu quero dizer para você nessa manhã o que é que você precisa hoje. O Senhor tem uma resposta ao teu coração. Hoje pela manhã, quando eu estava ali, eu levanto cedo e eu fiquei ali pensando, meditando, e Deus falou no meu coração: Jesus quer ouvir a sua voz. E aqui a palavra do Senhor diz que Jesus estava passando ali, não é? Havia o povo passando, olha, diz assim, ó: e aconteceu o quê? Aproximando-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. E ouvindo a tropa da multidão que passavam, perguntou o que era aquilo. E ele perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus de Nazaré. Ele, o cego, olha que legal isso. Fiquei pensando nisso, foi quando Jesus falava no meu coração. Jesus hoje quer ouvir a sua voz. E ele perguntou lá, o cego começou a perguntar: quem é? O só cego, de ouvir, né? Só de ouvir. Olha, Camila, ele era cego, mas os ouvidos dele estavam atentos. Quem era que estava passando? E quantas vezes, amado, na minha vida e na tua vida, Jesus está passando e nós estamos distraídos. Vem o barulho da multidão, nós se distrai com o barulho da multidão e não percebe que Jesus está passando. Então, nessa manhã, o que me chamou a atenção foi quando o Senhor disse: e o que queres que eu te faça? Jesus disse para ele: o que você quer que eu faça? Primeiro passo, ele ouviu o barulho. Ele era cego, mas ele ouvia. E ele sentia que era alguém diferente. Não é verdade?
Nessa manhã, amado, eu quero dizer para você que está nos acompanhando aqui. Quando Jesus passa no ambiente, ou quando Jesus entra na vida de alguém, alguma coisa diferente acontece. É verdade. E hoje pela manhã o Senhor dizia para mim: filha, o que queres que eu te faça? Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir você falando. Eu quero ouvir você pedindo. E o cego disse o quê? Eu quero ver. Glória a Deus. Fiquei me lembrando aqui da nossa irmã Tainá, quarta-feira, Tamiri. Não é? Gente, que coisa maravilhosa. Ela podia não ver, mas ela sentia o ambiente. Ela podia não saber que na igreja lá do irmão Leandro era de Itaba, mas ela dizia assim: gente, que lugar é esse? Que lugar gostoso é esse? E começava a falar. E depois a menina Luciana veio me ouvir: pastora, a senhora não falou como era aqui? Eu falei: não. E como é que ela sabia? Eu falei: sabe por quê? Ela pode não estar vendo fisicamente, mas ela está vendo pelos olhos do Espírito. E aqui nessa palavra, nessa manhã, o Senhor está dizendo para mim e para você: o que é que você precisa? Glória a Deus. É ver? Né? Porque às vezes a gente está até enxergando, mas só que nós não estamos vendo é nada. Não atrapalha muitas vezes. A ansiedade, irmão, o medo, né? E o Senhor tem falado muito conosco. Qual foi a palavra que a Camininha leu de manhã? Josué 1:9. Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Fiquei pensando aqui, ó, fazendo um paralelo com essa palavra. O Senhor ficou fazendo um monte de pergunta para o cego? Não. Ele já entendeu. Ele queria, né, ver. Ele só queria isso. Porque ele já ouviu que tinha alguma coisa diferente. Glória a Deus. E quantas pessoas, amado, nesse tempo precisa ver algo novo acontecer. Algo diferente na minha vida e na tua. Sabe? Aquela multidão. Eu fico imaginando quantos cegos tinha na multidão. Quantas pessoas enfermas na multidão. Mas só ele foi curado. Por quê? Porque ele estava sensível. Glória a Deus. Ele estava sensível. Aquele milagre aconteceu no momento improvável. E as pessoas queriam repreender ele, né? Sim! Olha o que faz a multidão. Cala a boca. Você não merece ser curado. Você vai continuar aí pedindo esmola. Não é assim que muitas vezes as pessoas dizem para mim e para você? Fique aí, você não merece. Quem disse que você pode? É verdade. Como eu falei aqui logo cedo, as pessoas olham para mim e para você como um improvável. É ou não é? E eu estava vendo a história do cego. Fiquei pensando, sabe, Camila, sabe, Guilherme? Esse cego, ele era cego, mas ele tinha um ouvido bom, né? Que ouvido bom, porque Jesus não estava dizendo: eu sou Jesus. Jesus não estava dizendo, o povo não estava gritando: é Jesus. Alguma diferença ele sentiu ali, né? Sim, então, eu fico imaginando, irmão, como é bom sentir a presença de Jesus. Aquele cego, ele não viu Jesus, mas ele sentiu a presença de Jesus. E sabe o que mais me chama a atenção? Como ele começou a clamar, gritando. Imagina o cego, desesperado: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sou cego, sou miserável, não tenho nada, mas eu quero chamar a sua atenção. Eu quero que o Senhor olhe para mim. Sabe o que eu penso? Que humildade. De reconhecer que ela era um improvável naquela situação. Era alguém que o desprezava. As pessoas não davam nada para ele além de uma esmola. Era ou não era? Mas naquele dia ele resolveu gritar por quem pode ajudá-lo. E Jesus parou e mudou a história. Eu fico admirada, sabe? Quando Jesus para, então Jesus parou, né? Parando, mandou que trouxesse, e chegando ele, perguntou, dizendo: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu possa ver. Meu Deus, eu não sei o que vocês pensam, mas eu fico pensando aqui: meu Deus, ele era cego, talvez de nascença, talvez ele nunca viu nada,
imaginando e ouvindo que era Jesus. Era a necessidade dele, né? E qual é a minha e a sua necessidade? E aí essa palavra volta a falar o que a gente já falou antes, que é a humilhação, né? Sim. Ele se humilhou, ele clamou a Deus sim. para ter misericórdia. Jesus. A gente tem que se humilhar assim, no pé de Jesus para que as coisas aconteçam, né? Porque é necessário. Muitas vezes a gente acha, mas o Senhor é tão assim que ele é que a gente tem... Amado, a humilhação vai fazer com que você conheça Jesus, certo? Sim. A humilhação, se humilhar diante do Senhor, não das pessoas, né? Esse cego ele era humilhado pelas pessoas. E aí muda a história, quando ele se humilha perante o Senhor. Sim, para ter misericórdia. Né? O Senhor teve misericórdia dele, né? O Senhor, ele parou para ouvir. Por isso que eu tenho falado muito. Às vezes é necessário parar um minutinho para ouvir alguém. Eu trabalho na minha loja, parece que tem dia que eu só não trabalho, gente. É sério, né, Camille? Só escutando os outros. E às vezes eu vou para casa, sabe o que eu faço? Eu chego em casa, choro. Dobro meus joelhos e oro e falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmão, nós somos assim, eu não sei você, mas eu penso, Senhor, por que o Senhor levou a pessoa ali? Por que a pessoa foi até ali e falou isso para mim, conversou isso comigo? Quem eu sou mesmo? Pois é. E aí eu vejo, amados, que isso é algo muito bom, né? De Deus, se humilhar perante o Senhor e o Senhor te exaltará. O Senhor fará o milagre acontecer. Esse cego, ele só queria uma coisa: ver. E era impossível para as pessoas. Eu estava lendo essa história lá no começo, o Senhor fala das parábolas, fala um monte de coisa lá no começo da história. E eu estava lendo hoje pela manhã e eu estava vendo, fala daquela mulher que teve um problema lá com o juiz, né? O juiz não acreditava no Senhor. Mas de tanto ver aquela mulher indo ali pedindo, ele, eu vou fazer, né? E vai sair lá com o seu Deus, vai ser lá com o seu Deus. Deus trabalhou no coração daquele juiz, através da humilhação daquela mulher, né? Aquela mulher ia ali todo dia falar com aquele juiz, e aquele juiz não resolvia a sua causa. O que é que eu entendo nessa manhã? Isso é para mim, isso é para você, que o Senhor está dizendo. Hoje, o que você precisa falar? O Senhor quer só ouvir a sua voz. Só que nós, por muitas vezes, achamos que somos tão assim, né? Que não temos coragem de gritar por socorro. Gritar por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim? Senhor, tem misericórdia de mim? Olha o que eu fiz. Esse cego, talvez a sociedade dizia para ele, fica quieto aí. Foi isso que os discípulos fizeram. Manda ele ficar calado aí. Só que olha que bonitinho, a sensibilidade do ouvido de Jesus. Já parou para pensar nisso, Guilherme? O ouvido de Jesus escuta no meio de uma multidão alguém gritando. Meu Deus, eu fiquei pensando, Jesus, por isso que eu sou apaixonada por ele. Porque pensa um cego que ninguém dava nada por ele, além de umas esmolas lá. E Jesus ouviu a voz dele gritando. Mas quem é esse moço? Olha, quem é esse moço que está gritando por misericórdia? E Jesus parou. E Jesus parou e perguntou o que ele precisava. E ele foi rápido, como eu e você devemos ser. Se encontrou com Jesus, teve aquele pacto com Jesus. Fale logo o que você precisa. Pare de ficar enrolando, porque Jesus sabe. Aquele cego, ele tinha tanta coisa para pedir, podia até reclamar. Jesus, sabe a minha família, me pôs aqui. Sabe, Jesus, fizeram isso comigo. Não. Fez nada disso. Ele foi direto no assunto e falou: eu preciso ver. E não vai passar de hoje. Eu quero hoje ver. Eu fiquei imaginando isso. Né? E logo ele viu. E seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, davam glórias a Deus. Amado, quando Deus faz um milagre na minha vida e na tua, todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que ver que foi Deus que fez. Esse cego vivia a vida inteira pedindo esmola. Mas esse dia Jesus passou por lá. E hoje eu quero dizer para você, Jesus está passando aqui. Jesus está passando aí. E é hoje que Ele quer ouvir o que você tem para pedir. O que você precisa, o que eu preciso.
preciso. Pela manhã eu dobrei meu joelho e falei para o Senhor: Senhor, eu preciso de muita força, de muita coragem, sabe? Eu preciso. E quando eu cheguei aqui, a Camilinha leu: não fui eu que te ordenei, e outras versões, não foi eu que te mandei. Seja forte, bonitinha aí. Seja corajosa, viu, Guilherme? Amém. Viu, Camille? Viu, Dena? Não se apavore, porque eu sou com vocês. Se eu curei esse cego que estava tantos anos ali na beira do caminho, você acha que Jesus não vai mudar a minha história e a tua? Você acha que Jesus não vai fazer o milagre acontecer? Quando ele deu ordem aqui a Josué, ele disse: mesmo, né? o Senhor não muda, mas quem muda somos nós. Aqui eu fico imaginando esse cego a vida inteira sendo humilhado, porque ele era cego. Sendo perseguido porque ele era cego. Largado, jogado. E quantas vezes, amado, isso não acontece comigo e com você? É ou não é? É verdade. As pessoas olham para nós, continue cego. E a gente fica querendo o ibope das pessoas, né? A gente tem que buscar Deus, né? Reconhecimento vai vir do Senhor. Mas uma coisa que eu aprendo na historinha do cego aqui é que ele disse: vai para casa, vai-te embora. E todos vão ver que aconteceu um milagre na tua vida. Imaginando a cena, nossa. Eu fico imaginando aquele cego pulando, dançando, dizendo: eita, só o Senhor é Deus. Olha aí, povo. Vocês não disseram que eu não ia ver nunca? Porque tem pessoas que é assim. Adora ver a gente para baixo, adora acabar com a nossa vida, achar que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas nessa manhã, que o Senhor está dizendo para mim e para você: chegou o dia. Glória a Deus. Chegou o dia que eu vou mudar o rumo da história. Glória a Deus. E todos, irmão, mas todos vão ver e saber que eu sou Deus. Como me alegra o meu coração. E aí eu fico pensando aqui com meus botões, pensando. Qual é o motivo de Jesus parar para me ouvir? Alguma coisa tem de diferente na minha vida e na sua. Sabe, irmão, aparecem muitas pessoas para tentar parar eu e você. Aqui não foi diferente, né? E ouvindo passar a multidão, perguntou quem era, o que era isso, né? Que o movimento estava acontecendo. A parte que fala sobre os discípulos que falaram para ele parar de gritar. Os que iam passando repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais. Ixi, esse menino é atrevido mesmo. Ele é danado, ele. Não deu ouvido, né? Não. Se você precisa de um milagre, quem tem que buscar o milagre? É você. Aquele cego, talvez ele não pudesse sair do lugar, mas ele podia gritar, ele podia clamar, e foi o que ele fez. Amém. E aí você vê que às vezes até os de casa tentam parar a gente. É verdade. Olha aqui, quem estava na multidão? Eram os discípulos com Jesus, não é mesmo? E era um povo que já conhecia Jesus. E que talvez Jesus já tivesse até curado. Mas jamais queria que o outro fosse curado. Queria que o cego fosse curado? Nunca que eles queriam. Porque eles repreendiam quando o cego gritava. E quantas vezes, amado, nós estamos buscando o nosso milagre. E aparece aqueles dizendo que é de Deus. Cuidado. Dizendo que eu sou. Eita, vem de encontro aquilo que eu estava falando. Dizendo: eu faço, eu aconteço. E é por isso que Deus tem falado esses dias comigo: filha, cuidado. São tantos, né, que são chamados. Mas em meio do chamado tem os escolhidos. Né? Esses dias Deus tem falado isso comigo: filha, eu tenho escolhido um povo para esse tempo. Eu tenho escolhido um povo para viver esse tempo. E esse povo quem é, amado? É eu e você. Amém. Talvez nós estamos desanimados, tristes, angustiados, até vivendo um momento como o cego estava vivendo. De abandono, né? Como é a palavra que eu acabei de falar? Improvável. Mas o Senhor, amado, Ele não vê como vê o homem. O que me alegra nessa manhã é saber que o Senhor não vê como vê o homem. O que me alegra nessa manhã é saber que o Senhor, Ele quer ouvir a minha voz. Ele quer ouvir o meu grito de socorro.
Glória a Deus. Amados, quando eu penso nisso, eu sinto no meu coração que o Senhor está dizendo para alguém nessa manhã: você já gritou? Você já pediu misericórdia? E o Senhor já ouviu. Sabe? Essa semana Deus me deu uma palavra e eu fiquei com ela no meu coração. E agora o Senhor fez eu me lembrar. O salmista, ele clamou ao Senhor, né? E o Senhor o ouviu. É o Salmo 120 que fala sobre isso. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. No momento difícil da minha e da tua vida, você tem que fazer o quê? Clamar ao Senhor. Que Ele é o mesmo, irmão. O mesmo que lá no passado operou na vida de Davi, na vida do cego. Ele é o mesmo de hoje. É só nós clamar. É só nós gritar e pedir por misericórdia. Misericórdia, mas é uma graça que nós não merecemos. É algo que nós não merecemos. O cego, ele tinha certeza que ele não merecia ser curado. Porque ele pedia misericórdia, tem misericórdia de mim. E ele tinha certeza que aquele povo falava tanto para ele que ele já não acreditava. Mas o que mais me chama a atenção é que quando ele escutou o barulho, eu imagino, Guilherme, vem alguém pisando diferente aí. Coisa nova aí. Vem algo novo, vem coisa nova, vem coisa boa chegando. Minha chance. Minha chance. Eu vou começar a gritar, que eu não sou boba nem nada. E aí, amados, pensa Jesus parar. Meu Deus, meu coração fica pulando aqui dentro. Se a gente parasse para pensar, Jesus para na nossa vida todos os dias, né? Quer entrar ali, bate ali na e às vezes nós estamos tão distraídos, pensando nos problemas, nas angústias, em tantas coisas. E o Senhor está dizendo: eu estou à porta. Será que você não pode acordar como esse cego acordou? E percebeu que eu estava passando. Glória a Deus. Eu fico pensando aqui comigo, sabe, nos meus botões. Leandro Santana, Leandro? A Camilinha, quem é? Eliane. Leandro. Eita, agora o nosso irmão Leandro. Deus abençoe, Leandro. Deus abençoe, todos vocês que estão acompanhando aí. E hoje também eu até falei aqui com o Camilo e Guilherme o que Deus falou comigo. Olha aqui, isso que legal. Eu estava lá, né, e Deus falou assim para mim: quantas vezes tenho eu falado contigo? Hein, Camille? Muito. Todo dia. Quantas vezes tenho eu falado contigo? Assim diz o Senhor. E eu rapidinho anotei. Falei: Senhor, por que o Senhor está falando assim? E sabe, vamos parar aqui com o cego? O Senhor não tinha falado nenhuma vez com o cego. Foi verdade. O cego que desejou falar com o Senhor. Não é? Olha isso! Agora que o Senhor fez me pensar nisso. E o Senhor faz uma pergunta: quantas vezes tenho eu falado contigo? Quantas vezes o Senhor tem dito para mim e para você não se preocupar, não ficar angustiado, não ficar triste, não tenha medo. Mas o que é que a gente faz? Parece do contrário. Parece que estamos surdos, né? Nem cego, é surdo. Mas nessa manhã, o Senhor diz para mim e para você que Ele tem ouvido, o teu gritinho de socorro. Glória a Deus. E Ele tem parado. E muitas vezes, amada, a gente acha que estamos só. Né? Muitas vezes a gente pensa: mas Senhor, eu tô gritando aqui e o Senhor não para, o Senhor não me ouve. A gente acha que não está ouvindo. Esse cego, eu fico imaginando, esse cego não era convertido. Não é? Filho, se você for ler a história, você vai ver que esse cego era rejeitado. Ele era humilhado. E todo cego, ele tinha uma capa para identificar que ele era cego. Mendigo, que não serve para nada. Aí vamos trazer para nós, para os dias de hoje. Aí vamos ver aqui uma situação. Jesus não olha a aparência. Ele não olha as nossas capas. Ele quer apenas nos curar, nos libertar da situação.
Quando eu digo muitas vezes que as pessoas inventam muita coisa a respeito do Senhor. Mas se você for lá essa história, Jesus não é simples. Eu fico pensando, o que é que tu acha, Guilherme? Eu acho que Jesus é misericordioso, né? É o único que tem compaixão da gente, é o único que pode transformar nossas vidas. É. E a gente tem que ter os ouvidos espirituais também para... Muito atento. Muito atentos para saber o que Deus quer fazer em nossas vidas, né? Porque todos têm um chamado, todos têm um propósito. E a gente tem que deixar que Jesus nos transforme, né? Verdade. Eu fico pensando, se a gente ficasse atento ao que o Senhor fala conosco, né? Como eu já falei aqui com o Guilherme e com a Camila, eu chorei muito quando o Senhor falou isso para mim, ontem à noite. Quantas vezes tenho eu falado? Quantas vezes? Cada culto que a gente vai, Deus fala. É impossível falar que Deus não está falando. Tem gente que vai e volta para a igreja. Eu não senti nada. Claro, você nem estava lá. Irmão, nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos. Hoje eu aprendi que esse cego... Vocês aprenderam também? Eita glória! Aí olha, pensa comigo. Isso aqui é o que eu vou falar à noite no culto. Quantas vezes tenho eu falado contigo? Esse cego ouviu Jesus passando. Jesus nunca tinha falado com o cego. Pensou nisso? Pensou nisso, Camille? O cego nunca tinha ouvido a voz do Senhor. E a pergunta é: quantas vezes Jesus já tem falado comigo e com você? E nós temos fingido, dessa vez nós somos mais surdos mesmo. Eita glória! Mas nessa manhã, irmão, Jesus quer falar comigo e com você. Jesus quer tirar do meu e do teu ouvido aquele tampão, sabe? Que está impedindo de a voz do Senhor entrar no nosso coração. Eu não sei qual é a voz que muitos têm ouvido. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo, esse cego, ele era cego. Espiritualmente, ele era cego, né? E fisicamente, porque ele não conhecia Jesus. Mas, ouvindo o barulho da multidão, eu fico pensando. Que era aquilo. Meu Deus, eu fico pensando. Jesus estava no meio da multidão, gente. Como é que esse cego teve essa... alvoroço. Né? Porque Jesus estava chegando, ele teve aquele alvoroço e ele perguntou o que era. Aí o que está acontecendo? Olha, Camila, imagina Jesus chegando no Cardoso. Jesus de Nazaré. Eita glória! Jesus está chegando, aí tem um monte de gente distraída. Já correu. Jesus já entrou na cidade, Jesus já está passando no Cardoso, no Vitap, e o irmão ainda não percebeu. Glória a Deus. Sabe? Nessa manhã o que o Senhor chama a minha atenção e a sua é que nós precisamos estar atentos quando Jesus está passando. Ai, Jesus, eu estou me lembrando de quinta-feira, Jesus. Jesus passando naquele lugar. Eita Deus. Guilherme, só faltou tudo. Meu Deus, eu só pensava nisso. Falei, Jesus, Jesus. Jesus desceu aqui, Camila. Eita, Leandro, Jesus desceu aqui. Foi bom demais, irmão, sabe? Aí eu fico imaginando, a gente ir para um culto. Jesus descendo ao ambiente. Você voltar do mesmo jeito. E você voltar do mesmo jeito? Misericórdia. Eu quero dizer nessa manhã, amado, não saia do mesmo jeito que você entrou aqui ouvindo esse programa. Deixe Jesus entrar aí na tua casa. Deixa Jesus tocar no teu coração. Sabe? Jesus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer que ainda tem solução ao teu problema. Se aquele cego ouviu que era Jesus e Jesus o curou, você acha que Jesus não vai fazer isso comigo e com você nessa manhã? E ele tem dito, quantas vezes tenho eu falado com você? Quantas vezes tenho eu dito o que vou fazer? E muitas vezes, amado, nós estamos pior que esse cego. Porque nós não estamos ouvindo. É forte, irmão, mas é a verdade. É forte, isso é muito forte, porque o Senhor falou isso comigo ontem à noite. E o Senhor falou para mim, filha, quantas vezes eu tenho falado a mesma coisa? E eu, olha, irmão, de verdade, eu nem sabia que eu ia falar sobre o cego. Mas, irmão, o que é que tem a ver o cego com o que o Senhor está falando?
Pense. O Senhor passou ali e o cego ouviu. E o Senhor está dizendo, quantas vezes eu tenho passado e falado e você não ouviu ainda. Eita glória. Glória a Deus. Aleluia. Então nessa manhã, amado, para a minha vida e para a tua vida, o Senhor, Ele tem falado. Mas o problema é que nós não temos ouvido. O Senhor tem passado, mas nós não temos percebido. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma cegueira espiritual, que não era o caso desse cego. Esse cego, ele era cego de nascença, a Bíblia diz isso. Ele era um cego de verdade, fisicamente, né? E hoje, o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Muitas vezes você está surdo espiritualmente e cego espiritualmente. E o Senhor nessa manhã está dizendo para mim e para você. Quantas vezes eu tenho falado isso? Né? Meu Deus! Eu não sei vocês dois, mas eu sinto Deus, sabe? É como o Senhor estivesse dizendo para mim e para você. Eu tenho falado tanto. E por que fica com medo? Eu tenho falado tanto. E por que você vive esse momento? Sabe? O Senhor tem falado isso comigo. Filha, não tenha medo de nada. Sabe? O Senhor tem falado para mim, né? No momento da tua angústia, eu me faço presente. Glória a Deus. E muitas vezes, amado, nós achamos que servir a Deus é só flores. E esquece que no meio do caminho vai ter os espinhos. No meio do caminho vai ter aquela multidão que vai tentar paralisar eu e você. É verdade. Dizendo muitas vezes, cala a boca. Você não pode falar. Não adianta você clamar, gritar, porque o mestre não vai te ouvir. Não é assim? Mas nessa manhã, irmão, diante de Deus, eu quero dizer para você. Não desanime do seu caminho. Não desanime daquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Glória a Deus. Não é fácil, irmão. Se eu disser para você que é fácil estar aqui, não é. Eu estou falando isso para você porque o Senhor falou isso comigo pela manhã. Filha, são tantas pessoas que estão à beira do caminho, como esse cego, só precisando de alguém para dizer para ele, levanta e vai para a tua casa. Porque nesse tempo, Jesus quer usar quem? Eu e você. Naquele tempo, Jesus passou ali com a multidão, né? Mas hoje, quem que Jesus quer usar? Eu e você. E quantas pessoas, irmão, estão ao nosso redor que estão vivendo esse momento e nós estamos pior que eles, às vezes. Se fingindo de cego. Se fingindo de surdo. Mas o Senhor, nessa manhã, Ele está dizendo isso para mim, isso é para você. Quantas vezes eu tenho dito que é para você fazer? Quantas vezes eu tenho dito que é para você se levantar e prosseguir? Mas a gente fica às vezes preocupado com a multidão, né? Que fica tentando nos parar. E fica com medo, né? Fica com medo. Sabe? Voltando lá na palavra que a Camilinha leu. O que é que diz? Não te mandei eu? Não fui eu que te ordenei. Lê de novo para mim. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha isso. É um empurrão assim de Deus para nossas vidas nessa manhã. Meu Deus, eu fico pensando, né? Amado, nós precisamos ter ânimo. Não desanimar porque vem o problema, porque vem a luta, porque vem a multidão, porque vem as pessoas tentando dizer que você não vai chegar. O cego talvez escutou tanto isso. Mas uma coisa eu penso e observo o cego e trago para os meus dias. Alguém parou o cego de gritar? Às vezes, amado, está fechado os olhos, mas a boca está aberta. A voz ainda está saindo. Pela manhã, quando eu saí de casa, eu falei isso no portão da minha casa. O diabo, ele pode fazer de tudo para tentar me parar. Mas eu consegui chegar até aqui, porque ele fez de tudo. Mas ele não roubou a minha voz. Amém. Hoje amanheci o dia, já amanheci com mal-estar, com uma tosse. E falei, oi,
Você está pensando que eu não vou? Eu vou. E por algum momento veio um negócio na minha cabeça. Não vai não. Você está tossindo. E eu pensava. O diabo, ele usa estratégia para me parar e te parar. Mas nessa manhã, eu quero dizer para você, com convicção do Deus que eu sirvo. Glória a Deus. Que o diabo, ele pode até tentar. Parar a voz de um servo de Deus, de um adorador. De alguém que deseja ter um encontro com Jesus. Eu fico admirada com esse cego. Ele não enxergava. Ele não sabia que era Jesus. Mas quando ele sentiu algo diferente, que alguém diferente estava passando ali, ele começou a gritar. E quantas vezes, amado, nós somos rodeados de pessoas gritando por socorro e nós não estamos com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir. Sabe? Esses dias só Deus sabe como eu estou, mas nenhum dos dias eu deixei de ouvir Deus e de fazer o que Deus mandou. Né? O Camilinha que sabe, foi comigo ali, a gente foi na casa das meninas e eu fiquei pensando nisso lá, falei, cara, eu tô só pela misericórdia, mas que bom que a misericórdia do Senhor me alcançou e não me parou, sabe? E aí a gente entrou ali, ficamos vendo tantas coisas, né, Camila? Quantas pessoas perdidas, se acabando, ficamos de um lado de um bar, misericórdia, não dá nem para ouvir. O negócio cheirava dentro de casa, parecia que nós estávamos lá. E eu falava, meu Deus, como vocês aguentam isso? E fiquei pensando, eu tenho uma casa, onde não tem água, luz, tudo bonitinho. E às vezes a gente reclama, né? E às vezes a gente não para pensar, né? No outro. E às vezes é necessário a gente ir no lugar para a gente ver a necessidade e sentir na pele o quão difícil é, né? Então, nessa manhã, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, amado, nós deixamos de fazer a vontade do Senhor por qualquer besteira. Porque alguém vem na multidão e diz, cala a boca, para de falar, para de gritar. Você está achando que Jesus vai te ouvir? Quem é você? Não é assim? Mas eu quero dizer para você, eu não sei como está a tua vida, você que está nos ouvindo pela Rádio Pleno Gospel, você que está acompanhando pelo Facebook, não sei. E você que vai ouvir depois, não sei como está a tua vida. Mas eu quero dizer algo para você. Se você clamar, se você gritar, como fez o cego, ele vai te ouvir. Independente de como está a tua vida. Porque aqui a palavra não está perguntando. Jesus não perguntou, você é cego, mas você fez alguma coisa, porque isso aconteceu? Não! Jesus só diz, traz ele para cá. Eita glória! Traga! Eu quero que ele venha aqui. Às vezes, amado, o Senhor está nos convidando todos os dias para a gente se aproximar dele, para a gente ter um encontro com ele. Mas a multidão, às vezes os parentes, não é assim? Um monte de gente tenta nos impedir. Mas nessa manhã, nada e nem ninguém pode impedir você, glória a Deus, de ser curado deste mal. Porque existia um mal na vida desse moço. Existia uma situação que o impedia de sair daquela situação de mendigo. Não é? De pedinte. E quantas vezes nós estamos parecendo um mendigo, só pedindo, só pedindo, só pedindo, só pedindo. E o Senhor dizendo, já liberei, já liberei, já liberei. Mas você continua com aquele espírito de miserável. Olha isso, irmão, se a gente for parar para pensar, o Senhor disse para o cego. Então, Jesus disse o que para o cego, Guilherme? O que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, eu quero enxergar novamente, né? E Jesus disse-lhe, vê. Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. Olha isso. Logo viu, seguiu-se glorificando a Deus, e todo o povo vendo isto dava louvores a Deus. Tem hora, amado, que o Senhor tem que se manifestar na minha vida e na tua, que é para o povo glorificar a Deus. É verdade. Não é? E aqueles que achavam que tem que falar ele, né? Tem que glorificar Tem que glorificar junto. junto. Olha que tremendo Deus isso. faz, né? Com a vida Olha aqui, eu fico meio pensando. Pensa aqui comigo, Camilinha e Guilherme. Então Jesus parou. Meu Deus. Aí tem uma vírgula. Quer dizer, Jesus parou. Ficou ali pensando, nossa, esse cego, né? Vou chamar. E Jesus disse assim, vem pra cá, menino.
Vem pra cá, minha filha, vem pra cá, meu filho, né? Aí traz o cego pra cá. Traz. Quem é que Jesus quer trazer hoje? Traga, né? E ele perguntou, eita meu Deus, quando eu penso nisso, o que quer que eu faça? O que quer? O que é que você quer? E o cego, né? Eu só quero ver. E aí eu volto aqui o que o Senhor tinha falado comigo de manhã. Jesus hoje quer ouvir a sua voz. Jesus perguntou para você, o que você quer? Porque Jesus queria ouvir a voz dele. Ele confessar o que ele queria e o que ele precisava. Então nessa manhã, amado, para você, para mim, para nós, né? Porque a palavra primeiro vem para nós. O Senhor está dizendo, você precisa dizer, pedir o que você quer. Porque eu já estou aqui para te ouvir. E eu sempre penso, quando Jesus para, é porque ele vai fazer milagre. E aconteceu o milagre. E todos aqueles que não acreditavam naquilo, ficaram o quê? Impressionados. E tiveram que glorificar a Deus. Então hoje eu convido você a glorificar a Deus. Pelo que Deus tem feito na sua vida. E por aquilo que o Senhor vai fazer nesse tempo. Eu glorifico a Deus, amado, por tudo que Deus tem feito nesse tempo na nossa vida. Como eu sempre digo, nós, eu, Camila e Guilherme, somos os improváveis desse tempo. Quantos, né, que dizem, eu gostaria de estar lá, eu sou melhor que eles três. Tá bom pra você, mas Jesus não chamou você, foi nós três, né? Jesus disse, vem cá, bonitinha, vem cá, Camilinha, vem cá, Guigui, né? Guigui, intimidade. E vem cá, sua bonitinha, sua maricota aí. E vai ali fazer a minha vontade. Vai lá falar desse jeito para as pessoas entenderem o que eu estou dizendo. Porque às vezes, amado, o povo quer falar bonito, falar explicado, inventar um monte de coisa, dizendo que está na palavra. Mentira, a palavra do Senhor está dizendo que Jesus chamou o cego. Foi ou não foi? Foi. Jesus catou o cego. Vem cá, ceguinho. Traz ele aqui. Eu vou resolver o problema dele agora, porque ele foi sensível e ouviu a minha voz. Amém. Eu hoje imaginando Jesus andando ali conversando com os discípulos, né? Como é que aquele cego ouviu? Gente, eu estou impressionada com isso. Como é que ele ouviu que era Jesus? Pelo barulho da multidão. Às vezes a multidão faz barulho, irmão. Não é para tu se perder na multidão, não. É para atrapalhar. Mas Jesus, olha, quando ele chega no negócio, na situação, amado, ele faz milagre. Nada e ninguém pode impedir. Não, ninguém impede, não. Por mais que a gente pense, não vai acontecer. Se ele está dizendo que vai, pronto, acabou. É só você crer e você verá a glória de Deus. Amém? Que nessa manhã vocês possam pensar nisso, meditar nessa palavra. Eu gostaria de pedir para o Guilherme dar um louvor aqui para a gente ouvir. E daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai estar orando, né, por você que está nos acompanhando. Deixa aqui. Soberano Deus e eterno Pai, nesta hora, Jesus querido, quero apresentar a todos aqueles que estão acompanhando pelo Facebook, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa fazer o milagre acontecer, Pai. Senhor, a palavra foi lançada, a palavra foi liberada, Senhor, mas a pessoa que precisa acreditar que o Senhor tem poder para fazer, para curar, para libertar. Então, nessa manhã, Senhor, eu quero pedir para que o Senhor visite cada lar, cada família e realize o milagre, Pai. Aquilo que eu não posso, o Senhor pode. Aquilo que eu não tenho, o Senhor tem. E é por isso que nesta manhã, Senhor, eu quero declarar que vai haver cura, que vai haver milagre, que vai haver salvação, que o Senhor vai entrar nesta casa, nesta família. Senhor, eu não sei qual é o problema, se é cegueira espiritual, se é depressão, se é opressão. Eu só sei de uma coisa, Pai, que em nome de Jesus, Pai, todo mal, toda opressão, toda seta do inimigo já caiu por terra em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor, Pai, possa se fazer presente no meio desse povo, no meio dessa família. Senhor, abençoa cada ouvinte da Rádio Pleno Gospel, todos aqueles que têm nos acompanhado pelo Facebook, aqueles que vão ouvir, Senhor, que o Senhor possa fazer aquilo que é a vontade do Senhor nessas vidas, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela oportunidade, por mais um dia de estar aqui neste lugar, Senhor, fazendo, Pai, a tua vontade. Como eu mesmo digo, Senhor, foi o Senhor que nos trouxe até aqui.
E nós procuramos fazer o melhor, Senhor, porque é para Ti, Pai. Toda honra, toda glória seja para o Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a nossa irmã Camila, nosso irmão Guilherme, e que Deus possa abençoar todos os ouvintes. E domingo nós estaremos de volta aqui, para a honra e para a glória do Senhor. Ó, Deus abençoe.